Fala pessoal, beleza? Hoje, dia 19 de maio, quarta-feira. Bora fazer mais um fechamento de mercado aqui para vocês, começando primeiramente pelo índice e depois passando para o dólar. Bom, o índice abriu em baixa aqui hoje, né? Um gap de aproximadamente 950 pontos, abriu numa região afastada das médias, né? As médias vieram de encontro ao preço. A gente percebe que o mercado até fez um movimento descendente, travou aqui no fundo e fez essa inversão. Se a gente der um zoom out, tá? E pegar aqui todo esse movimento através desse último fundo com esse topo de ontem, se a gente fizer um Fibo, a gente percebe que essa retração do índice foi exatamente aqui na zona de 50%, tá? Então essa região de 50% acabou segurando bem aqui o preço no dia de hoje. A gente percebe que a gente tinha aqui do dia 13 de maio uma região de topo isolada aqui nessa região, tá? Onde basicamente isso daqui acabou interferindo, né, nessa zona aqui desse fundo do dia de hoje. Então teve uma troca de polaridade, entrou pressão compradora, né? Nesse candle aqui quebrou a angulação intradiária e aí o mercado acabou ativando um espelhamento, né? Esse espelhamento basicamente é dado através desse rompimento em V, que o mercado basicamente caiu reto, subiu reto e rompeu essa região. A partir desse momento, quem utiliza aí Fibonacci pode pegar essa expansão, né, essa região, e simplesmente projetar para cima, né? Então, a pessoa que pegou esse cenário, que basicamente fez as caixinhas, né, que eu sempre brinco aí com o pessoal, que basicamente é o 100% do espelhamento, se a pessoa copia e cola, se a pessoa projetasse aqui, ó, o mercado simplesmente cravou a alvo da projeção, tá? Do espelhamento. Então deu 100% desse movimento, tá? Aqui também foi uma região de troca de polaridade do dia anterior, então a gente percebe que essas regiões de fundo aqui, ó, do dia de ontem acabou impactando os preços nessa região. Então a antiga região de defesa compradora se tornou uma região de defesa vendedora. E com isso, obviamente, o mercado fez uma correção. Não somente isso, né, mas aqui tinha uma VWAP semanal passando, cortando os preços, e aqui também era uma região de retração de FIBO, tá? Se a gente pega essa retração, a gente percebe que o índice veio para qual região, galera? Vamos pegar aqui, ó, essa mínima com esse último topo relevante. A gente percebe que o índice veio para a região de 61,8, que eu sempre comento com vocês, a região de 61,8 é super importante em relação às retrações, né, e acaba segurando muito bem os preços. Então o mercado entrou na zona de 61, trocou polaridade, né, com essas regiões de fundo e também tinha uma defesa da VWAP semanal. E aí logo na sequência veio a defesa vendedora impulsionando, tá, o mercado para baixo e retomando ao patamar anterior. Beleza? Com isso, galera, é importante notar também que o mercado fez uma correção mais acentuada, né, a partir do momento que ele retomou ao patamar aqui das médias móveis. E se a gente olhar essa amplitude que ele fez, ele acabou subindo, né, da mínima até esse topo prévio, basicamente 1.300 pontos. E essa correção exatamente nesse nível, tá, com ancoragem aqui da VWAP diária, foi exatamente no 61% também dessa região, ó. Beleza? Então a gente percebe que teve bastante defesa nessa zona aqui, tá, de 61,8. Então o mercado subiu, devolveram. A gente percebe que tem bastante sombra para baixo, né? Isso significa o quê? Defesa compradora, né? Uma região de troca de polaridade também com o começo do dia. Então aqui tinha pressão vendedora, né? Empurrando os preços para baixo. E depois que o mercado rompeu essa região e virou aqui o suporte, a gente percebe que além de ser o 61, a defesa também estava muito forte. E aí o mercado foi impulsionado novamente para cima. Beleza? Com isso, o mercado foi pivotando. Essa região aqui ficou bem ruim de ser operada, porque o mercado estava brigando bastante, né? Tinha média de 72, a VWAP semanal cortando os preços, as médias menores estavam invertidas, então não estava um cenário 100% para compra, né? Na verdade, não só para compra, mas para operar. A vantagem é que o mercado tinha deixado essa região de fundo, né? Ele deixou essas duas linhas aqui estendidas e quando o mercado fez essa correção de novo, se a gente estendesse essa linha, essa LTA, a gente perceberia que essa ancoragem e continuação de movimento foi exatamente na linha estendida, certo? Deixa eu colocar até numa grossura maior aqui para vocês enxergarem melhor. Então o mercado fez essa correção, bateu aqui, subiu. Chegou na região da VWAP semanal, ancorou de novo nessa linha e deu a ignição, tá?
caracterizando continuidade de movimento. A grande questão, tá, é que o mercado estava iniciando, tá, aparentemente um movimento de exaustão. Pelo seguinte, ele estava na região de 61,8. Tá? Vamos pegar a mínima aqui do dia, até esse topo aqui. O mercado já tinha encostado aqui. Aqui já tinha feito basicamente um falso rompimento com inside na região de 61,8. E aqui, novamente, uma outra defesa vendedora. Tá? Se a gente plota aqui uma média de 200, a média de 200 estava cortando o preço também e ancorando o preço exatamente nessa região. E o mercado começou a apresentar uma estrutura, tá? Se a gente colocar no gráfico limpo, tá? Sem indicadores, o mercado estava apresentando uma estrutura, né? De todo esse contexto de ancoragem, como eu comentei com vocês, e além disso ele estava estruturando um ombro, cabeça, ombro, tá? Só que qual que foi o meu erro, galera? Eu vendi aqui e esqueci do horário da notícia, tá? Hoje teve notícia aí, a ata do FONC, e normalmente são notícias que acabam gerando muita volatilidade para o mercado. E infelizmente eu acabei esquecendo de fato, tá? Cometi esse erro, esqueci e vendi exatamente nessa região, tá? O mercado chegou a andar 150 pontos, só que como eu já estava com uma gordura boa no dia, eu até acabei me alavancando um pouco mais, visando essa queda, esse rompimento, né? Dado a região e o contexto que o mercado estava trabalhando. Tinha uns 3, 4 fatores aqui de convergência para queda. Só que por conta da notícia, antes do mercado cair, o que aconteceu? Ele explodiu para cima, tá? Aí eu acabei devolvendo realmente o lucro do dia e ainda saí negativo. Só que pior ainda é que eu saí da frente do computador. Quando eu voltei, o mercado já estava aqui embaixo. Aí eu realmente escolhi assumir o meu prejuízo, porque eu fiquei realmente bravo com essa movimentação que eu acabei perdendo pelo fato de eu ter saído da frente do computador. Preferi sair do computador, tá? Assumir o prejuízo e voltar amanhã. Então foi um erro realmente bobo da minha parte de não ter lembrado, não ter ficado atento à questão da notícia. E isso daqui basicamente foi um ruído, né? Foi um ruído por conta da notícia e o mercado depois retomou ao padrão natural, que seria o rompimento do ombro cabeça ombro e continuidade do movimento, tá? Então a gente percebe que essa região de fundo, que eu estava mirando inicialmente nessa região de fundo, tá? A gente percebe que foi rompida e o mercado veio de novo para essa região aqui, ó, né, de 61,8 desse movimento. Então essa região de suporte acabou defendendo aqui. Se a gente volta para os indicadores, vamos pegar aqui, se a gente voltar para os indicadores, a gente percebe que o mercado chegou a furar basicamente aqui a VWAP, né, diária. Entrou um fluxo comprador absurdo que basicamente trocou polaridade, né? A gente percebe que essa linha de tendência aqui foi ancorada aqui embaixo, ó. 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, tá? Aí entrou o fluxo e depois que foi rompida, voltou a trocar polaridade. Olha lá. Então aqui embaixo, como o mercado estava servindo como suporte, né? Opa, aqui estava servindo como suporte. E agora, depois que foi rompida, ela voltou para uma resistência. E aí o mercado retomou o fluxo natural de novo da queda, tá? Deixando aqui uma impulsão nos 5 minutos, fechando abaixo das médias e fazendo um movimento corretivo. Entretanto, a hora que o mercado chegou nessa região, acabou sentindo também essa região de briga logo no começo do dia, né? E aí depois o mercado retomou o movimento natural. Então, depois aqui, basicamente saiu a notícia, né? A gente também teve a notícia aí do Pazuello, que acabou saindo, então o mercado ficou bagunçado e aí eu acabei fechando o gráfico enfim, assumindo prejuízo. Beleza? Então o mercado hoje não foi um mercado tão fácil assim, né? Na verdade, se a gente pegar a mínima e máxima, né, o mercado subiu. Se a gente olhar o IFNC, né, que representa os principais bancos, o setor financeiro da bolsa, Vale, Petro, fizeram uma recuperação interessante, estão para cima. Então o mercado ele acabou subindo, entretanto com movimentos, né, erráticos, com bastante ruído. Então essa foi minha visão do índice. Falando do dólar, galera, o dólar também, tá, ele abriu em gap de alta. Basicamente ele congestionou, né, a gente percebe aqui uma congestãozinha antes da ancoragem da 9, acabou pegando ignição, travou, né, a gente percebe aqui defesa vendedora, né, impulsionando o preço para baixo. Aqui temos um candle de ignição na inversão das médias móveis, rompendo também o VWAP para baixo, ancoragem na 20, ancoragem na 9 e a confirmação da inversão do movimento.
E aí o mercado realmente saiu da 9,20, veio para 50, junto com a 72, né, que estavam bem próximas. E aqui a gente também tem uma região da VWAP semanal ancorando os preços. A gente percebe que aqui embaixo o mercado aí acabou realmente segurando, né, o dólar acabou segurando, teve uma região muito forte de defesa. Logo no começo do dia, se a gente pega esse topo com esse fundo aqui, a gente percebe que o mercado veio para a zona aqui de 50%, né? Entrou um fluxo comprador, uma ignição de compra, caracterizando a continuidade do movimento de alta, e aí o mercado retomou para o patamar do topo do dia, do primeiro topo do dia. A hora que ele entrou nessa região aqui do topo do dia, de novo a gente começa a perceber defesa vendedora, né? Aqui teve defesa vendedora e aqui também, olha o tamanho das sombras, tá? E todos com topos cada vez menores. Então, nesse caso, o mercado fez o quê? Ele acabou fazendo um pivôzinho. Quando ele rompeu aqui, ele ativou a continuidade da queda, tá? Olha lá, ele ativou a continuidade da queda com candle de ignição, depois essa barra ignorada, né, rompendo e invertendo as médias móveis. E aí, se você pegasse essa extremidade, por exemplo, essa extremidade, e jogasse no topo prévio do dia, o topo prévio com o fundo prévio, a gente consegue observar que o mercado realmente fez a retração na zona de 61.8, que é aquilo lá que eu sempre falo para vocês. Zona de 61.8 normalmente acaba segurando os preços, né? Então a gente consegue observar que o mercado subiu reto e depois fez a correção exatamente no 61. Interessante notar que esse 61% também foi a região da linha d'água aqui, né? O fechamento do dia anterior. Aí fechamento do gap também como consequência. Então o mercado bateu aqui e acabou subindo. Claro que esse movimento foi dado também pela notícia. O mercado acabou fazendo uma estrutura bem interessante, que basicamente foi um canalzinho, né, de baixa. Se a gente pegar aqui e fazer essa extensão, a gente percebe que foi respeitado, né? Olha lá, foi um canalzinho que foi respeitado, né, nesse movimento. Através da LT, da LTB, a gente fazendo a extensão, a gente percebe que o mercado respeitou aqui embaixo. E nesse movimento, né, nesse candle de impulsão, que foi no horário da notícia, o mercado retomou a alta. E depois do rompimento, ele fez o pullback, né, um pullback pós-rompimento, ancorou nas médias, trocou polaridade com a linha de tendência, né, do canal e deu a ignição de compra novamente. Aqui caracterizou uma entrada boa de compra. O 2 minutos conseguiu antecipar uma boa pontuação e aí o mercado acabou subindo pela entrada dos 2 minutos, basicamente aí uns 30 e poucos pontos, beleza? Se você entrasse pelo 5, a entrada estaria aqui, mas daí o stop já ficaria um pouquinho mais caro em relação ao risco retorno. Então ficaria aí basicamente uma operação de 2 para 1 e mesmo assim foi uma excelente operação, né? A gente percebe aqui alinhamento de médias e tudo mais. Então essa foi minha visão aí do dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. É isso. Vamos para cima, é game porra.